A fé vazia é aquela que tenta alcançar o pobre só com palavras. Não me leva a fazer algo mais, uma ação efetiva. E essa fé é aquela que serve aos meus interesses. Mas Deus não está interessado nessa fé. Deus está interessado na fé que ela vem provida de obras e não desprovida. Irmãos, vocês já imaginaram que a palavra pobreza, ela é citada na Bíblia mais de 2000 vezes. A Bíblia é recheada de pobreza, da palavra pobreza e justiça. E o projeto de Deus, quando eu penso em pobreza, porque tem aquele versículo que Jesus disse que os pobres vocês sempre terão convosco. Realmente, Jesus já estava nos advertindo que nós teríamos sim que, como igreja, trabalhar em meio aos pobres e levar as boas novas aos pobres. Não só pobre de vida material, mas pobre de espírito, pobre de alma, pobre que precisa de Deus, de amor, de perdão e de salvação. Porque sem salvação eu sou pobre, cego, nu. E a Bíblia diz que eu sou sem graça, eu sou uma pessoa sem graça se eu não tenho Cristo no meu coração. Mas a fé que é provida de obras, a fé verdadeira, a fé que ocupa a mente e o coração, e ela leva uma prática da palavra de verdade, ela está lá em Tiago 2, 21 a 26. É aquela fé que moveu Abraão, que moveu Raabe, que submete a nossa vida a Deus, que traz cura, que traz restauração de vida, que traz restauração de família, que traz a prosperidade de Cristo na vida minha e na vida da minha família e daqueles que me rodeiam. É a fé que ela realmente vai produzir, se traduzir em obras. Eu não sou salvo por obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Glória a Deus. Isso é missão integral. Por isso que você está aqui, porque a igreja primitiva, ela se preocupou desde que Cristo morreu e fundou a igreja. A igreja primitiva, ela vem desse mover do Espírito Santo, dessa preocupação de levar palavra e vida. Por que Jesus diz que é vida com abundância? Porque eu não posso, irmãos, dormir, comer, sem me lembrar que há pessoas que não comem todos os dias, que não faz refeições todos. Irmão, mas isso aqui em Criciúma não existe. Irmão, se você for no site do LDS, buscar lá a cidade de Criciúma, você verá que mais de 2.000 pessoas estão em situação de pobreza e miséria extrema em Criciúma. E mais do que isso, vulnerabilidade social, você sabe o que é isso? Vulnerabilidade social são as pessoas que, de alguma forma, elas dependem de assistência e de benefício. E nós temos, conforme dados oficiais, mais de 10.000 famílias em Criciúma nessa situação. Você sabe quanto dá isso numa cidade de 200.000 pessoas? 20.000 pessoas. Mais de 20 por baixo, né? Se você for, mas se você fizer a média de 3,5 pessoas por cada família, nós teremos aí quase 35.000 pessoas nessa situação de vulnerabilidade. E como igreja, irmãos, o que nós estamos fazendo? Qual é o seu desejo nessa noite? Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero aquilo, eu quero isso, abençoa meu filho, faz meu filho passar na faculdade, dá um bom emprego a ele. Você já consagrou seu filho para Deus? Você já pensou
em dedicar a sua profissão ao Ministério de Missões e ser um missionário aqui em Criciúma? Você já pensou em se voluntariar? Você já pensou que essa sua fé ela tem que ultrapassar o campo só da fé intelectual e passar para uma fé verdadeiramente que se traduza em obras? Você já pensou que nessa nossa cidade nós temos milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir falar de Cristo, mas precisam de uma ação efetiva de cuidado da sua família? Assim como Jesus não despediu aquela multidão vazia, mas multiplicou o pão e o peixe, e disse que nós tínhamos que dar de comer, o Senhor pede isso de nós aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós fomos salvos para as boas obras, senão a nossa fé é morta. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Tiago, leia Tiago, medite sobre o livro de Tiago, e isso vai nos fazer mexer um pouco, vai mexer com o nosso coração. Davi, eu gosto muito daquela... Davi foi um homem segundo o coração de Deus e não foi por acaso. Porque quando Davi pecou e Deus pediu a ele que oferecesse um sacrifício, e lá na ilha de Araúna, o Senhor disse: toma esse lugar e oferece aqui, faz aqui um altar e eu perdoarei. Porque Deus já tinha matado alguns milhares de judeus, de israelitas. E aquele homem disse: toma, se é para o Senhor, toma. Davi disse: não, não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Qual é o teu sacrifício de louvor? Qual é o teu propósito de vida com Deus? É só para os nossos deleites? Nós queremos só os nossos deleites? A igreja está enviando um jovem para o Egito. Irmãos, eu estive lá. Esse moço precisa de muita oração, de muita intercessão. Os céus no Egito são fechados. O mundo espiritual no Egito, irmãos, é um mundo de opressão, e principalmente agora que está em guerra, e os irmãos veem pela televisão o que acontece. Então esse jovem, ele já precisa da sua intercessão desde agora, para que o Senhor abra um lugar. E não pense que ele vai lá para plantar e colher agora. Às vezes o missionário vai para o campo e ele já vai colher o que outros plantaram atrás. Mas há missionário que vai para o campo e ele não vê o resultado do seu trabalho aqui no mundo físico. Porque eu li de um missionário, do homem que orava. E quando eu li esse livro eu ainda era muito jovem, mas aquilo ficou marcado dentre os muitos livros que eu li na minha juventude. O livro daquele missionário na Índia me chamou a atenção, porque ele morreu e o coração dele passou do lado esquerdo para o direito e inchou. Mas o ministério inteiro dele na Índia foi de oração. Ele não ganhou uma alma na Índia, mas ele abriu os céus da Índia para que outros missionários viessem e pregassem a palavra. E hoje a região da Índia, que aquele missionário deu a sua vida em oração e intercessão, é a região da Índia mais aberta para o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Então não pense, irmãos, que todo resultado espiritual é como você ou eu penso. Não é como eu quero, é como o Senhor quer. Senão eu não sou servo. Você diz para o seu pai, quando você pede algo, você chega para o seu pai sabendo que ele é autoridade sobre você. O que você pensa sobre mim não serve. É do meu jeito, ou se você realmente reconhece a autoridade de pai, você se curva e diga: tudo bem, então eu vou obedecer porque o Senhor manda. É assim que Deus pede de nós aqui nesta noite.
obediência, compromisso, fé. Aleluia. E que é o que o Senhor pede de nós? Eu quero ler Miqueias 6 e 8, junto com os irmãos. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Miqueias 6 e 8. Já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor faça-nos saber o seu caminho. Que o Senhor hoje possa fazer saber o caminho dele para a nossa vida. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Que nós possamos rasgar o nosso coração e não só as nossas vestes. Que o Senhor possa trabalhar no nosso desejo e fazer que o nosso desejo seja para Ele. Que o Senhor possa nos ensinar a fazermos a vontade dEle. E nos ensinando que fazendo a vontade dEle, nós tenhamos um sentimento de pertencimento ao Senhor. Que nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas como igreja de Deus, nós não somos do mundo e nós temos que viver para agradar ao Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar com o seu Espírito e possa nos guiar com passos firmes e imprimir o caráter de Deus em nós. E a impressão do caráter de Deus na nossa vida nos vai fazer buscar justiça. Aleluia. E Lucas nos diz o seguinte: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Romanos 12:2 nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos uma mente transformada, uma mente voltada. Eu frequentemente oro ao Senhor: Senhor, eu levo sim, Senhor, o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, porque frequentemente o nosso pensamento vagueia e nos faz às vezes olhar muito para o mundo, muito para as coisas daqui. E quando nós nos ocupamos demais com as coisas daqui, nós precisamos voltar à palavra e pedir: Senhor, a minha mente também é propriedade tua. Os meus pensamentos eu declaro cativo à obediência de Cristo, a obediência da palavra de Deus. Então, isso nos vai fazer chegar aonde, irmãos? No céu. Com a igreja perseguida. Eu fico fascinada e ao mesmo tempo eu me acho uma cristã tão pobre quando eu olho para a vida dos irmãos perseguidos e para vir à igreja. Eles têm que driblar quase tudo, muitos até famílias. E nós, com toda a liberdade que temos, muitas vezes nós deixamos de querer estar na casa do Senhor para estar em outros lugares. Mas tudo que é muito fácil, às vezes nos leva a nos confortarmos. Mas o Senhor pede de nós nessa noite: o que nós vamos fazer para dar o benefício ao Senhor pelos bens que o Senhor tem feito a nós?